madrugada. Assim, meu sono agora está desregulado. E aí eu não gosto só de ficar assistindo televisão, gosto de criar alguma coisa. Então eu vou ler para vocês algumas notas que eu tenho aqui, eu chamo de lembretes, estudos de lembretes. Daqui a pouco meu filho está indo para a escola. São 5h15. Olha lá o relógio lá. 5h15. Então vamos ler aqui a primeira. Eu tenho ela mais resumida, fica melhor, tá? Senão ela toma muito tempo. Bom, vamos lá. Primeira curiosidade. Se pudéssemos armazenar energia produzida por todos os batimentos cardíacos em um dia, teríamos energia suficiente para levantar um carro. Existem mais de 300 alvéolos espalhados em cada pulmão, com uma área de superfície enorme, equivalente a 1/3 de uma quadra de tênis. Bastante alvéolos. São alvéolos pulmonares onde ocorre a hematose. Aqui eu não estou lendo. Aqui são curiosidades que eu pego num vídeo ou outro. E a hematose é a troca do gás carbônico pelo oxigênio e vice-versa. Então, quando você inspira oxigênio, tá? As hemoglobinas estão cheias de oxigênio. Depois ela vai até o pulmão e fôlego da vida. Você expira gás carbônico. Você entende? E esse gás carbônico ele está levando as impurezas do organismo. A importância dos alvéolos pulmonares. Diz ele aqui que se for espalhado esses alvéolos pulmonares, o pulmão é feito dessas células chamadas alvéolos pulmonares. Vai dar uma quadra de tênis. Em nossas narinas há uma pequena parte com cerca de 10 milhões de células. É interessante. Mais de 6 bilhões de seres humanos, 100 trilhões de células tem o nosso corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano, é a pele, né? O tecido epitelial, se você tiver 2 metros de pele, vamos supor assim, né? Então o maior órgão. A gente pensa que é o pulmão, que é o fígado, né? Que seria o fígado, o órgão interno, né? Mas ele não é o maior é a pele. Tem 3 camadas, derme, epiderme e hipoderme, a mais inferior, né? E a gente libera 600 mil partículas pela pele, né? 1/20 polegada, cerca de 3 a 4 quilos. Essas coisas eu já tenho de cabeça, né? Então, se eu estender a minha pele aqui no corpo, ela dá 1,70 metros quadrados. Forma um tapetezinho. Entendeu? Não é novidade, né? Você vê aquele tapete de urso, né? Mas o ser humano é esse aí. Se ela joga no chão, acontece isso. E pesa cerca de 3 quilos, já tinha falado. 72 quilômetros de nervos, desde a nossa cabeça até o dedão do nosso pé. Nós somos uma galáxia, na verdade, né? Imagine que o seu neurônio está aqui, são 86 bilhões de neurônios, e a distância de um deles, desses micros neurônios, a célula do cérebro, em comparação à célula que está lá na ponta do pé, seja a epitelial, seja a sanguínea, a distância, se você olhar, é uma galáxia, né? Enorme. A retina tem cerca de 2 milímetros de espessura e é onde mais de 120 milhões de fotorreceptores convertem a luz em impulsos elétricos antes de processar e mandar para o cérebro. A nossa retina, 2 milímetros. A córnea limpa e lubrificada constantemente. Temos cerca de 700 músculos, 306 ossos. Algumas coisinhas interessantes, né? Mas eu quero ir para outra parte. Agora sim, a área do Brasil é de 8.516.000. Tem 211
milhões na população brasileiros. Os estados são 26 estados e um Distrito Federal, 5.568 municípios e um Distrito Federal. Aqui na época constava 13 milhões de desempregados, né? Mas já teve mais, beirando a 15 milhões na época do PT. Bandidos, cerca de 1 milhão a população carcerária, que custa 13 vezes mais de que um aluno manter um preso. Tá? Calcula aí 2.000, 3.000 reais para manter um preso em vários sentidos: água, luz, lavar roupa, comida, entendeu? Gasolina para levar, para trazer, para quando tiver as audiências, enfim. No território político, nós temos lá no Senado, nas câmaras de deputados e senadores, 81 senadores e 27 unidades federal e 513 deputados. O salário deles, do senador, é de 12 mil. 13 mil, aqui estava marcado na época, mas você faz o cálculo atual, converte para o atual. E o deputado era de 33 mil reais. Pensa nisso. É muito dinheiro para representar você e não consegue nada. Bom, vamos para frente. Vou fazer uma sequência só porque está complicado. Eu vou puxar aqui, que foi até melhor porque estava tendo dificuldade. Segundo o Google, e estudos, que tem vários estudos ali no Google, você escolhe aí, mas todos vão de acordo, porque até mesmo a história diz isso. Das 6 mil da Mesopotâmia, do período lá da época lá da criação, mas das 6 mil anos até agora, 2023. Acontece que nós contamos o mundo como a chegada de Cristo, então antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não aceito outra denominação. Então é assim. Então antes de Cristo, 4.000 anos atrás, que 2.000 anos depois, né? Aí dá 6 mil. Então nós tivemos Adão, né? Aí depois nós tivemos Abraão em 2000, que já funda, bem dizer, a nação hebraica, né? Nasceu também nessa época os gregos, né? Os gregos são 3 tipos de povos que formam a nação da Grécia, mas foi mais ou menos nessa época. Antes disso já tinha Egito, mas vamos lá, vamos voltar. Abraão, 3.875, antes de Cristo, tá? Há 4.000 anos atrás, Abraão, há 3.875 anos atrás, José no Egito. Agora ficou melhor, né? Eu estou contando daqui, porque se você contar antes de Cristo, aí vai dar 2.000. Então vou fazer direto. Então vou sair de 2023. 2023, há 6.000 anos atrás, Adão. Há 4.000 anos atrás, Abraão, porque as datas é ao contrário. Quanto mais para trás é maior, quanto mais chegando para cá é menor. 4.948, Noé. Então Noé, Abraão e José, que é 3.875. Então Noé foi a 4.948 anos antes de Cristo, Abraão 4.000 anos antes de Cristo e José 3.875 antes de Cristo. Depois eu vou destrinchar isso aqui, que eu tenho outro estudo mais separado aqui. Davi há 1.000 anos, isso aí foi provado. Acharam-se um pedaço de uma estela que estava escrito e provou. E Niham, que era o chefe arqueológico, que detectou isso aí, mas foi uma mulher, já estava fazendo medição do terreno lá e achou a pedra. E Davi realmente foi comprovado 1.000 anos antes de Cristo. E daí você não erra mais, né? Davi, veja bem, o Reino Unido durou 120 anos, 40 com Saul, 40 com Davi e 40 com Salomão. Depois foi dividido entre Jeroboão e Roboão. Roboão era filho de Davi, da geração de Davi, era filho de Salomão. E Jeroboão não, era um general lá que pegou e ficou com 10 tribos para ele.
As tribos se rebelaram porque o filho de Salomão quis impor mais impostos que o pai dele colocava lá para construir aquelas grandezas dele, né? Então o que acontece? Então ficou 2 tribos para cá, são 12 tribos, e 10 tribos para lá. Em 700 a.C., as 10 tribos foram levadas por Senaqueribe, que era o rei assírio, para o cativeiro. Aí foram profetas lá, depois eu vou falar os profetas que foram para lá, tipo Daniel, Ezequiel. Daniel, Ezequiel é um deles mais famosos, tem outros. E ficaram 2 tribos. Essas 2 tribos não foram na leva de Senaqueribe, Deus não permitiu. Um anjo matou 70 e poucos mil, 150 mil soldados acordaram mortos, né? 140. Depois eu vou passar para vocês, tá? Não é assim não, talvez perhaps. E o que acontece? Acordaram morto, aí Senaqueribe foi para a terra dele, assim conta, e a Estela de Senaqueribe fala isso também. Só que não fala que quando ele chegou lá no reino, os filhos mataram ele, né? E Deus salvou Jerusalém nesse tempo. Mas no tempo de Jeremias, aí já se passou 100 anos, mais ou menos, quando o Caldeu tomou posse, tá? Porque o pai havia morrido, e o Caldeu que eu estou falando, o famoso, na Babilônia, Nabucodonosor. Ele foi buscar as outras 2 tribos, e as outras duas tribos, né? Foi invadir Judá. E Zedequias não quis, né? E assim foi levado cativo o restante do povo. Ficou só os velhos na cidade, né? Os velhos, os doentes, crianças, né? Enfim. E aí o que acontece? Agora sim, a nação ficou no cativo. Lá, no ano 600, 700 foi 600. Eu estou agora no ano 1000, tá? Ainda não cheguei nesses outros anos, mas 2700 antes de Cristo, né? A 2700 daqui para lá. Não posso esquecer, eu estou contando de 2023, não é isso? Então vamos lá. 2700 antes de 2700 Senaqueribe. 700 anos antes de Cristo, Senaqueribe. 2600 Nabucodonosor. 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, entende? No ano 0, a gente está saindo de 2023. Agora, 320 antes de Cristo foi agora é o Império Grego, que aí vem Alexandre o Grande, tá? Então, e aí a gente vai colocar 2320. Ele morreu em 323, se não me engano, com 33 anos. Morreu pensando que era Deus e não era. E Jesus, sendo Deus, se fez homem para morrer por nós. Você vê que interessante? E com 33 anos. Só que Jesus é eterno, sempre foi. Ele existe desde a eternidade. Ele veio à terra para poder morrer e nos salvar da morte. E ele conseguiu porque ele é Deus, ele é todo poderoso. E se fez homem para nos salvar. E ele é Deus. E Alexandre o Grande, coitado, pensava ser Deus. E morreu. Um mosquito morreu, da malária matou ele. Um mosquito, tá? O homem conquistou impérios, quase todo o Oriente Médio ali, quase dominou tudo. Mas um mosquito derrubou ele. Nós vamos vir mais para frente no tal de Etíoco Epifânio. O cara lascou. Aí foi a gota d'água. Levou pouco para o templo de Deus, e o povo judeus não é a ordem de Deus, eles abominam um pouco, e não era pouco, era ovelhas, eles fizeram para provocar, e provocou mesmo. Houve uma revolta terrível, e aí é o período de Macabeus, que a nossa história, a coisa não conta, mas aconteceu, teve uma revolta terrível, né? Muita gente morreu, muita, como morre gente nessa terra, meu Deus. Aí vem o Império Romano, aí onde vem o ano 30, porque ele venceu César Augusto, né? Augusto tem César e César Augusto. E tinha também Marco Aurélio, que estava com Cleópatra. Eles brigaram, e aí César Augusto conseguiu vencer eles, e Cleópatra se matou. Enfim, a história você já sabe, que não era egípcia, tá? Ela é grega. E aí o Império Romano daí então dominou toda a região, né? O que o Alexandre o Grande não conseguiu fazer, ele fez o restante. Enfim, e aí é onde aparece Jesus vem nessa época à Terra. E a gente fala que é ano 0, Jesus não nasceu no ano 0, Jesus nasceu 7 anos antes disso,
porque o perseguidor dele morreu assim, faltando 6 anos antes do ano zero, né? É porque dá uma diferença do calendário gregoriano. Aí vem daí para cá. Agora vamos falar uma coisa bem relevante, né? 1.600 anos para escrever a Bíblia. Cerca de 40 autores diferentes. São 66 livros, 37 no Novo Testamento, e 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica tem mais, tá? O meio da Bíblia é o Salmo 118, o menor versículo, o menor capítulo é o 117 e o maior 119. Coincidência ou não, muito ali os três, né? A Bíblia Católica tem 73 livros, a nossa tem 66. E tem 1.334 capítulos a católica. A nossa tem menos. Porque os livros canônicos foram aceitos pela católica e para nós não foi. E 35 mil, enquanto nós tem 31, alguma coisa, 31 mil, a da católica tem 35.774. Então, há uma diferença aí. Mas fora isso, fora esses livros que a gente não aceita, é muito parecido. É a mesma coisa. Se você ler a nossa Bíblia deles, tanto faz. 70% da vida de Jesus ele passou na Galileia, tá? E ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia está alinhado com o Mar Morto e o Mar Vermelho, onde eles atravessaram. Eles só não puderam passar pela parte de cima, que era a parte de terra. Deus abriu o mar para eles, porque lá em cima tinha um povo chamado Filisteu, e ainda hoje eles têm outro nome, né, que é Palestina. A Septuaginta ela foi feita. A Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego. Ela foi feita 300 anos antes de Cristo em Alexandria pelo, esqueci o nome, meu Deus do céu, Demétrio de Palerum, que pediu ao rei Ptolomeu, que era Ptolomeu do Egito, que é da linhagem depois de Alexandre o Grande, para ter uma tradução na grande biblioteca de Alexandria, que foi destruída, uma das 7 maravilhas do mundo, 50 mil exemplares, não sei, tinha muita coisa ali, muita coisa que foi destruída. E o que acontece? Ele pediu, aí foram os sábios de Israel traduzir do hebraico para o grego a Bíblia. Jesus falava aramaico. Grego, aramaico, esses idiomas estavam ali no dia a dia do povo hebreu. Jesus falava aramaico, que é bem parecido, é um tipo de um hebreu parecido com, misturado lá, aprendeu lá na Babilônia, né? E o grego. A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. E tem vários idiomas, todos os idiomas da Terra tem agora, né? Já em 400 nós tivemos o Jerônimo, que fez a tradução do hebraico para o latim, que foi uma língua difusada. E com isso ninguém podia mais ler. A Igreja Católica dominou essa coisa. Foi o período das trevas, porque ninguém podia ler a Bíblia, só eles que conheciam. Então vai ler uma língua que você não conhece. Não passou para a língua, para o pessoal conhecer. Então o pessoal não sabia o que estava. Foi um período de trevas, vivendo nas trevas, não conseguia ler a Bíblia. Hoje vocês têm a Bíblia, a gente tem a Bíblia e não lê a Bíblia, né? Interessante, que coisa. Pessoas morreram, foram queimadas, crucificadas, torturadas, sabe, tudoada, para que a gente tivesse a tradução bíblica da Bíblia para nós. E hoje nós não lemos. Eu estou aqui falando, gastando meu tempo, mas por uma coisa justa. E também tivemos a tradução samaritana. O povo judeu não se dá com o samaritano, que foi em 400, tá? Em 400 antes de Cristo, não é o 400 depois de Cristo com Jerônimo, tá? Nós já estamos depois de Cristo. Agora o 400 antes de Cristo teve uma tradução também. Erasmo, Tyndale, William Tyndale e Lutero foram responsáveis por as traduções que hoje, bem dizer, veio a nós, né? Entendeu? Lutero, um dos grandes reformadores. O Rio Jordão ele aparece 180 vezes na Bíblia, tá? O Rio Jordão.
e Cesareia. Você sabe que ali, agora hoje eu conheço já a geografia de Israel, muito legal conhecer. Cesareia era um tipo de uma, porque esse nome já foi em homenagem a César, o puxa-saco do Herodes, mas um grande construtor e um péssimo ser humano, ele fez ali a Cesareia, e ali foi a capital de Israel por um tempo. Vamos falar alguma coisa. Jesus passou 70 anos, já falei, lá na Galileia, não foi em Cesareia. Cesareia foi outra coisa. E foi de lá em Cesareia que Paulo ficou preso, e de lá ele partiu lá para Roma. O Monte Carmelo, onde os 850 profetas de Baal foi desafiado por Elias, foi desafiado, não desafiou Elias, e tombaram todos eles porque não puderam provar. Foi em Betsã que Saul foi morto. Em Siquém está o altar de Abraão, e a tumba de José está em Sicar ou Siquém. O Monte Eba e o Monte Corazi, onde está o poço Jacó da Samaritana ali, entendeu? O Vale de Elá, onde houve a batalha de Davi e Golias. Em Gibeá, o Gabaon, onde está o santuário pagão, e o tabernáculo, a tumba, e aonde Deus parou o sol. Deus parou o sol, o que Deus fez você não consegue saber. Não consegue, você não vai saber, astrônomo não sabe. Simplesmente aquele dia foi travado ali até Josué terminar a batalha. Tá? Então, Lua detém Gibeá, Sol detém Gibeá e Lua em Ajalon. É assim que foi feito. Tá? E parece que vai acabar 21 minutos, não, ainda tem mais um pouquinho. Em Hebron está a cova dos patriarcas. Não vamos esquecer de William Cliff, que foi em 1385, John Wycliffe e William Tyndale, Erasmo. Esse pessoal trabalhou pela reforma, não foram perfeitos.